Disciplina de Economia Internacional 2 trata basicamente de temas associados ao ambiente financeiro internacional. Então, nessa apresentação, nós vamos delinear os aspectos gerais que envolvem o estudo desta área da economia e das relações econômicas e financeiras internacionais. A súmula da disciplina traz os tópicos que devem ser discutidos ao longo do nosso semestre. Ela inicia com um aspecto que é bastante abrangente e que por si só poderia cobrir todos os temas vinculados a essa disciplina, que são as relações financeiras com o exterior. Basicamente, tudo que nós estamos tratando ao longo da disciplina internacional 2 pode ser encapsulada na ideia das relações financeiras entre residentes e não residentes. Isso se desdobra no aspecto da relação entre as moedas, né, e o mercado de câmbio é o local onde essas relações se manifestam. Existe um elemento da morfologia, da forma como essas relações se expressam, isso aparece no balanço de pagamentos. Existe uma dinâmica entre o que está acontecendo na área externa da economia e o efeito disso sobre a dinâmica interna em termos de geração de emprego e renda. Então, como os resultados do balanço de pagamentos em conta corrente afetam a dinâmica doméstica das economias, em economias abertas, é tratado por vários enfoques, como os enfoques das elasticidades, da absorção, na abordagem monetária do balanço de pagamentos. Além de entender o comportamento do mercado cambial, é importante entender também os regimes cambiais e os modelos de determinação da taxa de câmbio, para que possamos avaliar o equilíbrio interno e externo das economias, a política financeira em economias abertas, a dinâmica dos fluxos de capitais de curto e de longo prazo, a dinâmica de comportamento dos mercados à vista e dos mercados futuros de câmbio, que envolve a especulação e também a busca de proteção, a ideia da criação de áreas monetárias ótimas, que aparece na teoria de uniões monetárias, a importância das reservas internacionais e da liquidez em moeda estrangeira. Ora, esses elementos da súmula estão organizados da forma que segue. O programa da disciplina é o desdobramento da súmula, né, de uma forma organizada. Nós procuramos seguir aqui o que está nos manuais de um modo geral, acrescentando alguns elementos que dão um caráter, né, próprio à disciplina, da forma como ela será trabalhada ao longo desse semestre. O primeiro tópico da disciplina trata das relações financeiras com o exterior, é compreender o ambiente das finanças internacionais. Que ambiente é esse? Algumas das suas características centrais. Na sequência, vamos para a parte morfológica, né, uma revisão para alguns e um estudo mais aprofundado para outros do balanço de pagamentos. Na sequência, vamos estudar diversos modelos de determinação da taxa de câmbio, para então tratar do mercado de capitais internacional nos seus aspectos teóricos e institucionais. Tudo isso envolve a primeira parte da disciplina, correspondente à nossa primeira avaliação. A segunda parte trata da macroeconomia em economias abertas, então a teoria e política econômica em economias abertas. E, por fim, um olhar sobre esses temas, uma perspectiva histórica, né, basicamente tomando os últimos 150 anos do auge do padrão ouro internacional, no final do século XIX, até a era da globalização financeira. O tema central, que é o fio condutor da disciplina, é compreender a importância da moeda e das finanças no plano internacional. A partir desta compreensão e da ideia de que as moedas possuem uma existência jurídica, legal e econômica social que se dá em espaços específicos de jurisdição, ou no âmbito nacional, a partir do poder coercitivo que emana dos estados nacionais, ou, em alguns casos, o euro é o exemplo mais importante, num espaço supranacional. E essas moedas se interrelacionam internacionalmente. Isso não é uma característica contemporânea, mas é uma característica das sociedades mercantis. E na medida que elas se relacionam a um mercado de moedas, que nós vamos ver que é o maior mercado do mundo, estabelecem-se preços de negociação dessas moedas, nossas taxas de câmbio. Então, compreender esta dinâmica e tentar responder a seguinte pergunta: existe alguma taxa de câmbio de equilíbrio? Então, os modelos de determinação da taxa de câmbio tratam
desse tipo de questão, tentar responder este tipo de questão. Né? Se há um preço para qual dois pares de moeda deve convergir em direção a um determinado preço em função de fundamentos macroeconômicos, por exemplo. Da mesma forma, em economias abertas, os residentes e os não residentes podem constituir ativos e passivos nas suas relações. E isso implica na entrada e na saída de capitais, e essa entrada e a saída de capitais gera efeitos macroeconômicos os mais diversos, inclusive sobre a taxa de câmbio, sobre a taxa de juros, e esses efeitos não são lineares ao longo do tempo e no espaço. Pequenas economias abertas, ao receberem fluxos que vêm de fora de grandes economias emissoras de moedas conversíveis, acabam tendo impactos de oscilações sobre a sua dinâmica macroeconômica mais intensos do que os impactos observados nas grandes economias. Então, o sistema monetário e financeiro internacional é assimétrico por constituição e reflete a assimetria que existe em outras dimensões da economia e da política no plano internacional. A moeda possui uma existência lastreada no seu emissor. E isso acontece nas modernas sociedades de mercado a partir da atuação do Estado. As moedas são construções sociais reguladas pelo poder estatal no âmbito dos Estados-nação. É evidente que há casos nos quais as moedas transcendem o espaço nacional e se constituem como estruturas institucionais supranacionais, a partir do momento em que os Estados nacionais abrem mão do poder de emitir e de regular. Isso é o caso, por exemplo, da região do euro, que tem um banco central regional. Antes era a realidade quando cada país que hoje compõe a área do euro possui a sua própria moeda. Também há exemplos de Estados nacionais que abdicam da emissão de sua própria moeda. A moeda ela possui preços internos e preços externos. As taxas de juros, a começar pela policy rate, no caso do Brasil a Selic, e as demais taxas que se formam a partir daí, esses preços representam o custo de obtenção de recursos, representam o custo de oportunidade de reter moeda, o prêmio de liquidez, a depender do modelo teórico que nós temos na cabeça, mas, independentemente disso, representam preços internos do mercado monetário. Por sua vez, o preço de uma moeda com relação a outra moeda, o seu preço externo, se reflete na taxa de câmbio. E estes mercados, o mercado monetário interno e o mercado cambial, se interrelacionam. Em economias abertas, se interrelacionam com o que está acontecendo em outros mercados monetários e em outros espaços cambiais também. Esses elementos vão ser objeto de uma análise bastante detalhada, a começar pela compreensão de que ambiente financeiro é esse e de como nós podemos ter aspectos de assimetria muito importantes. Numa economia aberta, há dois conjuntos de canais que afetam o seu desempenho, quer seja pelo lado real, quer seja pelo lado financeiro. Um aspecto tem a ver com o comércio internacional, né? Tanto as flutuações de preço quanto de quantidade afetam a minha dinâmica doméstica. E há os canais financeiros, né? Também por meio de fluxos, volume de recursos e variações de preços. A ênfase da disciplina de Economia Internacional 1 é no primeiro canal, por uma simplificação. Economia Internacional 2 explora o segundo canal. Agora, a realidade é uma intersecção entre esses aspectos, nos quais os elementos financeiros afetam os comerciais e os comerciais podem afetar os financeiros, e ambos afetam a dinâmica de funcionamento de uma economia doméstica. Por conta disso, choques no sentido de mudanças do ambiente internacional, se transferem para dentro das economias por efeitos de aumento e redução da demanda por bens e serviços, né, por mudanças na percepção de risco, nos fluxos financeiros. Há efeitos diretos sobre exportações e importações, efeitos indiretos sobre renda, inflação, emprego, contas públicas. Há efeitos sobre o mercado cambial e efeitos sobre a dinâmica do mercado financeiro. Isso que nós estilizadamente colocamos nessas caixinhas representam elementos que estão permanentemente em interação no plano real.
Cada modelo trata de enfatizar um elemento, considerando outros dados, para poder jogar luz sobre um fenômeno particular. Mas a realidade, como sempre, é bastante complexa. Mas uma complexidade que pode ser compreendida analiticamente e mensurada empiricamente. Os nossos principais referências bibliográficas, há outras, como vocês vão ver no programa, e referências alternativas. A primeira e a mais importante é o Manual do Krugman e de seus coautores. Aqui está a última edição em português. Né? Ela trata, na primeira parte do manual, dos aspectos de comércio, segundo, dos aspectos financeiros. E esse é o livro-texto utilizado em cursos de graduação ao redor do mundo. Né? Em quaisquer países, dos Estados Unidos ao Zimbábue, da Argentina à China, dos países europeus aos países da Ásia, né? Este é o livro mais utilizado. Então vocês vão estar estudando com aquilo que os outros estudantes de temas econômicos e financeiros internacionais estudam ao redor do mundo. E, em paralelo, né, um manual de finanças internacionais que ajuda a detalhar vários dos elementos que o Krugman e o Obstfeld trabalham.